A morte não é a maior tragédia do ser humano. É pior quando algo vital dentro da pessoa morre enquanto ela ainda está viva. Daisaku Ikeda. Olá, internautas do Brasil e todo mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos da nossa comunicação, os ecos do nosso meio ambiente. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E o programa Ecos do Meio dessa semana fala sobre um projeto chamado Amazônia, com a comunicadora Simone Nunes, diretora de Capital Humano da Teleperformance Brasil, e com o engenheiro ambiental Jean Leão, coordenador de educação ambiental do Instituto SOCA. Instituições que, conjuntamente, estão intensificando ações de preservação e desenvolvimento sustentável na região amazônica. Batizado de Projeto Amazônia, a ação tem como objetivo contribuir ativamente para o reflorestamento, enriquecimento da biodiversidade, proteção e recuperação de nascentes, educação ambiental e geração de renda em médio e longo prazo para moradores da floresta, por meio do sistema de agroecologia. A Teleperformance é uma empresa fundada na França em 1978 por Daniel Julien. Tornou-se uma poderosa multinacional especializada em relacionamento multicanal com o cliente. O Instituto SOCA Amazônia possui sede em Manaus, onde está desde 1990 como reserva particular de patrimônio natural, com 52 hectares localizada às margens do encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões. Olá, Simone, olá, Jean, como vão? Bom dia, tudo bem, Rose? Por aqui tudo ótimo. Por aqui também, Rose, bom dia. Bom, esse projeto chamado Amazônia é realmente um projeto que une a tecnologia cada vez mais avançada e tornam parceiros, né? Se tornam parceiros de povos tradicionais e também de entidades não governamentais, ONGs, como o Instituto SOCA, na preservação e desenvolvimento local. Portanto, eu pergunto para vocês, como é que se deu esse encontro, né? E por que a necessidade desse projeto hoje, Simone? Bom, Rose, na verdade, né, essa questão da sociedade e do meio ambiente já são dois pilares que o Grupo Teleperformance olha desde a sua fundação, né? Para você ter uma ideia, a gente tem aí 2 programas que são globais, né, o Cidadão do Planeta e o Cidadão do Mundo, onde em todos os países onde a ATP está localizada, né, hoje a gente está em 88 países, em todos esses países a gente realiza diversas atividades olhando para a sociedade e também olhando para o meio ambiente. Mas esse projeto em específico, a gente já queria aqui na ATP Brasil há algum tempo fazer algo pela floresta, mas de fato a gente começou a conversar sobre isso no início desse ano, né, de 2022, foi quando surgiu a ideia de vamos fazer algo pela floresta, e aí a gente começou a buscar um parceiro que tivesse os mesmos valores, né, os mesmos objetivos que a gente, e aí nessa busca a gente encontrou o Instituto SOCA, que tinha essa questão de sim cuidar do meio ambiente, mas que valorizava muito, entendia que a mudança local ia acontecer por meio da educação. Isso chamou muito a nossa atenção porque vai exatamente ao encontro do que a gente acredita também, né? Então, esse projeto que nasceu como um projeto ambiental, né, com o objetivo de ajudar no reflorestamento, ele
acabou tomando uma proporção maior quando a gente identificou nas iniciativas do Instituto tudo aquilo que a gente busca fazer também aqui na TP Brasil, né, que é cuidar da sociedade, que é cuidar da educação, né, geração de emprego digno para as pessoas, dar acesso à inclusão digital. Então, a gente encontrou o parceiro ideal, assim como a gente, pactuários da ONU, né? A gente encontrou o parceiro ideal e aí um sonho que tinha um propósito acabou ganhando outros propósitos. Então, a gente começou a olhar também para essa questão de ajudar no desenvolvimento econômico sustentável das populações locais, de tentar ajudar ali também na formação e na educação das crianças e dos jovens, de oferecer emprego digno para as pessoas e acesso ao meio digital, né? Inclusão digital para todas as populações rurais, indígenas e ribeirinhas. Jean, mediante a isso tudo, né, que a Simone coloca, a SOCA ela trabalha com a questão da educação, a conservação da natureza e pesquisa também científica, né? Como é que foi esse encontro e o quanto a tecnologia, a partir da vinda desse grupo, intensificou o trabalho de vocês e abriu mais perspectivas para que vocês tivessem outras frentes, inclusive, já? Rose, na verdade, como a Simone bem colocou, foi uma aproximação, né, que foi se dando, né? A gente foi, tanto a Teleperformance como o Instituto foram se conhecendo e reconhecendo atividades em comum, né? E a gente, então, percebeu uma oportunidade de chegar às comunidades ribeirinhas, né? Isso porque nós entendemos de forma comum que se a gente consegue mudar as pessoas, né, as pessoas também conseguem mudar o seu ambiente. E a Amazônia, ela tem muito disso, são pequenas localidades, cada uma com a sua característica, né? Então, primeiro a gente apresentou a Teleperformance essas comunidades potenciais, né? Fizemos uma avaliação conjunta e percebemos que nós poderíamos estender o braço das nossas operações, tanto de conservação como de educação a esses locais. Então, conjuntamente, nós entendemos que seria uma excelente oportunidade de ação, né? Onde todos ganhamos. Ganhou a ATP, ganhou o Instituto, mas principalmente as pessoas que habitam, né, esses rincões, assim, de certa forma até esquecidos, muitas vezes pelo poder público. Então, a gente conseguiu chegar até eles, estabelecer, em primeiro lugar, uma forte relação de amizade, né? Entendendo de que nós não chegamos ali para solucionar o problema, mas contribuir com a solução, né? Então, eu acho que esse foi o principal aspecto que nos levou a realizar isso e que descortinou para a gente, na verdade, um horizonte de outras possibilidades em que a gente vem discutindo gradativamente, né? Então, dando passos firmes em direção àquilo que nós queremos realmente como sociedade. Simone, vocês são líderes na construção de equipes eficazes, né? Inclusive, vocês se comparam a campeões atléticos, né? Vocês dizem, nunca evitamos um desafio, né? São palavras que vocês colocam. Vocês estão aí, acho que em 170 países, é isso que a empresa se coloca hoje? São 260 línguas e dialetos no qual vocês se intermeiam, 70% dos funcionários de vocês encontram-se remotos, ou seja, é um grande desafio. A partir daí, eu pergunto para vocês, qual o desafio, o grande desafio que foi visto pelos senhores nessa parceria para se fazer esse trabalho dentro da Amazônia? Qual foi o grande desafio encontrado naquele local e o que chamou a atenção de vocês para estarem lá? O que acontece tanto com o povo quanto com a localidade? Na verdade, Rose, foi exatamente nesse momento que a gente começou a olhar o projeto, que, como eu te falei, nasceu com o objetivo de ser um projeto de ajudar no reflorestamento
da floresta e na recuperação das nascentes, e a gente identificou, quando a gente foi visitar, a gente visitou uma população ribeirinha, a gente, inclusive, identificou que podia exatamente ajudar na transformação do local. E veja bem, ajudar, porque tem muita coisa para ser feita, a gente não vai conseguir fazer tudo isso sozinhos, mas o objetivo era iniciar um projeto, ajudar e, quem sabe, até sensibilizar outras empresas, parceiros, que queiram, junto com a gente, entrar nesse desafio. O grande desafio é transformar. Porque, como o Jean bem colocou, a gente não é a solução, né? Mas nós queremos fazer parte da solução. A gente pode fazer ali 1, 2, 3 iniciativas assistencialistas e a gente vai ajudar aquelas populações, mas vai ser algo pontual e não algo que traz sustentabilidade. Por isso que a gente acredita na educação e na oferta de emprego digno. Porque esses 2 pilares, com esses 2 pilares, ajudando, né, investindo nesses 2 pilares, a gente entende que a gente pode transformar o futuro das populações locais, né? Porque o que acontece hoje, essas populações, o pessoal das comunidades ribeirinhas, rurais e até das indígenas, eles acabam vivendo, por exemplo, do cultivo dessas mudas e do plantio dessas mudas nativas que a gente compra do Instituto para plantar e ajudar a reflorestar. Se eles não têm esse trabalho, eles acabam procurando outros trabalhos e muitas vezes eles são cooptados para trabalhar no desmatamento da floresta. Então, olha que loucura. Ou ele faz o trabalho do bem, ou ele faz o trabalho do mal. Então, vamos ajudá-lo a fazer o trabalho do bem. Além disso, a gente também acredita muito que investir em educação para formar as pessoas, para dar acesso para as crianças e para os jovens, para que eles tenham outras oportunidades, além das oportunidades que vêm da floresta e do rio. Porque assim eles vão conseguir movimentar a vida das suas famílias, colocar suas famílias numa outra condição, e com isso a gente faz toda a economia evoluir, todas as populações locais evoluírem e terem outra condição de vida, né? Hoje eles são muito dependentes do rio e da floresta. Então a gente quer tentar ajudar na transformação dessa realidade social e econômica. Então, por exemplo, a gente montou, é um projeto inicial, mas a gente já montou 3 bibliotecas nas comunidades, uma comunidade indígena, uma rural e uma ribeirinha, né? A gente já conseguiu parceiros para nos ajudar na questão de levar a internet para lá, de levar um parceiro de uma universidade para levar a educação à distância para lá, ou seja, de fato tentar contribuir para a transformação daquela região, daquelas populações. Para você ter uma ideia, a gente, com a questão de montar essas bibliotecas, a gente vai conseguir colocar alguns computadores com acesso à internet para as crianças, para elas conseguirem fazer trabalhos, enfim. Todo esse movimento já gerou ali nas comunidades uma comoção e dos próprios moradores, dos próprios líderes da comunidade, muito entusiasmo em fazer de fato com que essa transformação aconteça. Não é à toa que a gente acabou depois batizando o projeto de Projeto TP Amazônia Sementes que Transformam. A gente quer transformar, por meio de um projeto que começou com o cultivo das sementes e o plantio das árvores, a gente quer ajudar na transformação da região. Jean, a gente sabe que as dificuldades acabam sempre afastando as pessoas da frente dessa questão de educação, que seria a base de toda uma transformação. E vocês têm um trabalho também muito ligado à espiritualidade, a essa questão desse ser, desse encontro do ser com o próprio ser. E falando em Amazônia, isso tem um outro significado. Portanto, como é que foi e como está sendo essa questão de vocês lidarem, levar a questão básica da educação em frente a tantos outros problemas encontrados, inclusive, nas bases dos ODS, que é a base do trabalho que vocês fazem? Realmente são desafios, né? Como você está mencionando, né? Se a gente for analisar do ponto de vista das dificuldades, né? A gente tem diversas dificuldades, mas acho que o que nos motiva e o que nos leva nessa direção de construir projetos como esse é justamente você dar um
passo de cada vez e começar com uma ação, mesmo que seja pontual, né? A partir disso, você começa a ter a confiança daquelas pessoas, porque imagine, a Amazônia, ela vem sendo utilizada de diversas formas, né? Então, a gente até fala que você pode resolver os problemas com $1 milhão, né? Pode resolver. Mas com 1 milhão de pessoas integradas, nós podemos ir mais longe. Então, é 1 milhão de pessoas que nós queremos fazer com que essas pessoas tenham a educação de qualidade, né? Ou pelo menos acesso à educação. Como a Simone mencionou, a gente tem regiões muito próximas até da capital e que não tem luz e nem internet. Então, veja os diversos Brasis que a gente tem aqui no nosso país, né? Então, isso tudo são desafios a serem superados, né? E a questão que você mencionou da nossa espiritualidade é justamente porque nós temos uma filosofia. Quando você tem filosofia, assim como a ATP tem a filosofia dela, nós temos a nossa, e quando encontramos o ponto de convergência, nós conseguimos potencializar, né, as nossas ações. Então, isso faz com que os desafios se tornem oportunidades. Então, sempre, em qualquer circunstância, nós temos que olhar para o futuro como uma oportunidade para chegarmos nessa população brasileira que precisa desse apoio, uma oportunidade para melhorarmos como sociedade, como seres humanos e alcançarmos esse outro patamar de desenvolvimento. Então, olhar realmente para que sociedade que nós queremos ser no futuro tão próximo, né? Então, a gente está trabalhando com a educação nesses locais onde a degradação, muitas vezes, ainda não chegou de forma desenfreada e que eles podem muito bem ter em suas mãos informações que vão poder direcionar eles para que caminho que eles querem ir, né? Como a Simone falou, será que eu quero realmente desmatar e ter um valor ali momentâneo ou eu quero gerar um valor com a minha floresta de pé? Então, isso tudo passa pela coleta da semente, pela educação dessa população, pela oportunização de vagas de trabalho no futuro, né? Desde que eles estejam devidamente qualificados. Então, é um processo contínuo que começa com ações como essa, mas que a gente fica até assim já demasiadamente empolgado com o futuro de possibilidades que a gente tem e principalmente quando a gente vê a alegria no rosto desses brasileiros amazônidas. Portanto, potencializar oportunidades, ver o sorriso no rosto de cada uma dessas pessoas que vivem à margem ou na margem dos rios, mas não na margem da vida. É sobre isso que nós estamos falando com Simone e Jean, num projeto que se chama Amazônia. Nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos já já com os nossos Ecos do Meio. Até já! A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje eu estaria em outra situação. Então, a primeira coisa, a gente quer aumentar as chances de vocês no mercado de trabalho. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu procurei o ADOS, e como eu tenho vindo aqui frequentemente,
à procura de emprego e regularização, pegar os documentos na Polícia Federal, etc. E acabei sabendo dessa capacitação e acabei participando e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente 2 horas, 1h30 a 2 horas. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais, a gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres. E na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais. Eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente somos estrangeiros. Aprendi bastante coisa, né? Coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas, achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia. E hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados eu considero fundamental, porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações, e isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia. Voltamos com os nossos Ecos do Meio, Minuto Sustentável. O Pacto Global da ONU no Brasil promoveu o encontro de líderes brasileiros e estrangeiros na sede da ONU em Nova York, durante a semana da Assembleia Geral das Nações Unidas, para debaterem os avanços dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis ligados à Agenda 2030, como clima, água, equidade de gênero e racial, saúde mental, além das 17 metas que compõem os ODS. Lembrando que Setembro é Amarelo, campanha de prevenção do suicídio 2022. A vida é a melhor escolha. Bom, Simone e Jean, nós estamos aí falando sobre os ODSs, falando sobre educação, uma das metas do ODS, mas vocês também falam sobre a agroecologia e a geração de renda, e com isso uma economia circular. Eu queria saber como que isso é feito na prática. O que é que vocês viram, o que vocês encontraram e o que vocês estão já transformando, Simone e Jean? Bom, o Jean com certeza consegue explicar muito mais essa realidade no detalhe, porque ele vivencia isso todos os dias, mas do ponto de vista da teleperformance aqui da TP Brasil, o que a gente identificou foi exatamente o trabalho realizado por essas populações locais, né? Então, por exemplo, quando a gente esteve visitando uma comunidade, a comunidade Mainã, que é uma comunidade ribeirinha, que inclusive fica a 25 minutos de barco, né? Você não tem outro acesso que não seja barco. Conversando com os moradores dessa comunidade, a gente identificou exatamente que para eles esse trabalho do cultivo e do plantio ele é essencial para a sobrevivência de várias e várias famílias, né? Então, por isso mesmo que a gente entende a importância do projeto, por isso que a gente entrou nesse desafio com o Instituto, porque a gente sabe que está ajudando a gerar uma renda, e uma renda, como eu falei, uma renda do bem, né? Que a gente evita com que... Porque você imagina uma coisa, Rose, a pessoa tem que ter algum tipo de sustento, tem que
sustentar sua família. Se ele não encontrar um trabalho digno, ele vai acabar sendo aliciado para um outro tipo de trabalho. Ele vai acabar sendo aliciado para o desmatamento. Então, é muito importante a gente contribuir com a oferta desse trabalho, mas também pensar como é que esse trabalho vai, ao longo dos anos, né, no médio e até no longo prazo, ter amplitude para que a gente não fique só nesse tipo de oferta de trabalho, porque você concorda que chega um momento que a gente precisa ampliar o desenvolvimento social e econômico para essas populações conseguirem atingir um outro patamar dentro da sociedade. Quantas famílias hoje são atingidas por esse projeto? Eu tenho aqui, são algumas comunidades. Na comunidade rural, e aí o Jean me corrige se eu falar bobagem, na comunidade rural a gente vai estar atingindo 30 famílias, na indígena são 33, e na comunidade ribeirinha são 52 famílias. E como foi, como esse projeto ele começou, foi no início do ano, se não me engano, né? Que vocês deram. Como é que foi a recepção em relação a esse projeto? E o que vocês encontraram de exagero, vamos dizer assim, dentro de uma circunstância, e o que foi que vocês encontraram também como uma certa surpresa dentro de uma comunidade, que vocês viram que aquilo tinha um potencial para que fosse mudado, se é que houve, né? Mas o que foi que vocês encontram ali de grande surpresa dentro dessas comunidades e o que vocês, de repente, até mudam um pouco o projeto mediante ao que vocês viram que possa ter mais possibilidades para, então, ser potencializado? Na verdade, assim, a gente acabou não mudando o rumo do projeto, mas ampliando o mesmo escopo, né? Hoje a gente já tem 3 hectares de árvores plantadas lá, né? Então, imagina que 1 hectare ele corresponde a um campo de futebol, pensando, né, tentando trazer o que significa 1 hectare, né, para a gente entender quantas árvores mais ou menos a gente já plantou e está plantando em parceria com o Instituto. Mas o que acabou acontecendo foi que a gente realmente identificou nessas populações um comportamento de efetivamente quererem fazer a diferença, quererem fazer diferente, né? Mas o que falta? Falta efetivamente o suporte, né? O apoio. E o apoio não é como o Jean falou, a gente pode colocar 1 milhão e vai ajudar a resolver? Vai resolver, mas vai resolver temporariamente. Agora, se a gente conseguir fazer com que 1 milhão de pessoas comecem a mudar a sua realidade, né? Oferecer acesso à educação, acesso ao emprego digno, acesso digital, a gente começa a transformar a realidade. E aí sim a gente entende que existe a perspectiva de um futuro melhor e sustentável, porque a iniciativa assistencialista ela é pontual, mas ela não se sustenta, né? Então a gente precisa, e acho que foi essa a nossa surpresa de ver a vontade que eles tinham de fazer diferente, e isso nos motivou inclusive a buscar parceiros para ajudar nesse desenvolvimento sustentável da região, ajudar, né? E de novo, ajudar, a gente sabe que tem muito a ser feito, mas a gente está tentando fazer a nossa parte e ajudar a transformar a realidade dessa região. Jean, nós sabemos, como a Simone coloca, que a população, o querer da população, a vontade, evidentemente muda toda uma circunstância. Mas não só isso, e principalmente numa região amazônica. Então, eu pergunto a você, as políticas públicas, e também a questão hoje ambiental, a própria Ministério do Meio Ambiente, enfim, o que ajuda, o que atrapalha ou o que está faltando nessa região para que trabalho como o de vocês tenham realmente um desenvolvimento maior e até mesmo muito mais sustentável.
Seu microfone está fechado. Perdão, estava fechado mesmo. Rose, eu entendo que cada instituição ela tem a sua atribuição, né? Nós entendemos dessa forma. Nós temos, por exemplo, uma grande afinidade aqui com os órgãos de governo, todos eles são parceiros também do Instituto, mas a gente entende também que cada um deles tem a sua limitação de ação. E nós procuramos nos pautar naquilo que realmente nós somos capazes de realizar, né? Então, olhando bem para essa região, né, como uma região estratégica para o país, a gente começa a perceber que o mesmo brasileiro que mora no Amazonas, na Amazônia, ele tem os mesmos anseios que um brasileiro que vive no sul do país, com tecnologia, com trânsito caótico, né? Imagina, essas populações se locomovem de canoa, né? Como há 400 anos atrás, como há 500 anos atrás, quando descobriram a nossa região, né? Ou quando a região foi ocupada. Então, essas pessoas, elas querem também se desenvolver, né? E elas estão ali procurando qual o melhor caminho. Então, entendemos que cada entidade, cada órgão, cada empresa faz aquilo que está ao seu alcance. E acho que essa boa relação que nós construímos com a Teleperformance diz exatamente isso, né? De que se nós nos juntarmos, se nós nos fizermos realmente valer o ODS 17, que são as boas parcerias para realizar os demais ODS, então a gente consegue realmente concretizar aquilo que foi preconizado pela ONU, né? Mas que cada um consiga fazer aquilo que está dentro da sua limitação ou da sua capacidade de atuação. Dessa forma, a gente procura não julgar as ações de cada instituição, né? Mas convidá-los, né? No sentido de que se somem conosco nesse movimento, que a gente consegue ir mais longe, né? Eu acho que essa é a mensagem. Vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro. O futuro é promissor, né? Nós estamos assim com os holofotes todos voltados para a região amazônica, né? Considerando que se não é o pulmão do mundo, mas é uma engrenagem extremamente importante para o ecossistema como um todo do Brasil, né? Então, regulação do clima, considerando que as chuvas são produzidas na Amazônia e que elas caminham para a região sul e sudeste, então a gente está falando de uma máquina que produz água para o Brasil, né? No mínimo, a gente teria que dar essa atenção. Mas nós estamos olhando realmente para as populações locais, para aquelas pessoas que podem fazer a diferença, para aquelas pessoas que, quando o satélite não passou mais na Amazônia, elas continuam vivas ali, realizando as suas operações cotidianas, né, as suas ações cotidianas. Como a gente teve, isso acho que foi interessante também, né, Simone, de a gente olhar que uma comunitária, no seu dia a dia, em meio a tantas atribuições, ela consegue coletar o resíduo que desce o rio em direção à sua casa. Então, é uma pessoa que está lá fazendo o seu papel, fazendo a sua ação, né, de forma silenciosa, e ela não está sendo vista. Assim como eu e você que trabalhamos em instituições, a gente quer a valorização, né, quer ser valorizado. Essas pessoas também querem ser valorizadas por suas ações locais, né? Então, acho que o nosso papel é justamente de dar visibilidade também a essas pessoas, de mostrar que elas existem e de que o que elas estão fazendo ali na intimidade do seu dia a dia faz muita diferença, né? Essas pessoas realmente são influenciadoras, né? A gente tem os influencers digitais, mas essas pessoas são influenciadoras da floresta. Elas conseguem influenciar os seus pares ali naquela região. Então, a gente fica muito feliz, né, de ações como essa chegarem a esses locais. Simone e Jean, o que nos aguarda o futuro em relação a esse projeto com vocês? Bom, a nossa expectativa, e a gente está trabalhando bastante para isso, Rose, é que a gente consiga dar uma manutenção sustentável ao projeto, né? Porque foi assim, muito alinhado com o que eu já disse. O que a gente acredita? Que juntos somos mais fortes. Então, a gente tem que continuar nessa empreitada, conversando com outros parceiros para ampliar o projeto, mas não adianta também focar numa ampliação que não seja sustentável. A gente tem que dar manutenção para continuar
fazendo crescer o plantio, oferecendo educação, inclusão digital e acesso à educação e a emprego digno. É dessa forma que a gente acredita que vai, de fato, continuar contribuindo para as populações, trazendo mais empresas e mais parceiros para nos apoiar, né, entendendo empresas que, assim como a ATP Brasil e como o Instituto Soca, acreditam na transformação da sociedade por meio do desenvolvimento sustentável e por meio da educação, né? Então, são os 2 pilares que a gente entende que podem, de fato, mudar a realidade da sociedade e, nesse caso, mudar a realidade dessas comunidades. O que a gente quer é oferecer oportunidade para quem quer estar lá, mas ainda não teve essa oportunidade. Simone, como que vocês aplicam essa educação? Vocês vão direto, por exemplo, às escolas? Vocês levam algum tipo de trabalho? Como é que é feito realmente, aplicada essa educação ali na comunidade local? A gente começou agora esse projeto, então nós já temos 2 iniciativas nesse sentido. Na verdade, 3 iniciativas. Uma delas a gente já conseguiu executar, que foi montar as bibliotecas, né? Então, nós montamos 3 bibliotecas com livros de toda a escala pedagógica necessária para a formação das crianças da faixa etária que as escolas compreendem, além de livros também, né, literatura que faz parte não só da educação, mas também da formação, né? Então, tem desde gibis até literatura que não é obrigatória, mas que é complementar à escala pedagógica. A gente também está com um projeto, esse já está em andamento, de colocar computadores, por exemplo, as crianças hoje elas não têm um computador e a internet para fazer uma pesquisa, para fazer um trabalho, mesmo para conseguir conhecer, ter acesso ao mundo digital, que é super importante, e que hoje em dia as crianças, né, as crianças que tenham acesso conseguem conhecer o mundo através do Google, da internet, do YouTube, do TikTok, enfim. Então, a gente quer levar para essas crianças também essa possibilidade, como já colocou, né? As pessoas de lá querem ter o mesmo acesso que as pessoas das outras regiões do Brasil, e elas anseiam por isso, e a gente está tentando ajudá-las nesse sentido. E a terceira iniciativa, como eu falei, é uma parceria com uma universidade que vai levar ensino à distância, o EAD, para os jovens lá, então, para a formação universitária e também para diversos cursos livres de formação profissionalizante, para que esses jovens consigam ter outras oportunidades no mercado de trabalho que não estejam somente vinculadas ao rio e à floresta. Sim, você havia falado realmente sobre isso, e eu fiquei na dúvida em relação, por exemplo, ao professorado. O que é dado a ele, se existe uma relação, inclusive, do Instituto Soca com professores ali da localidade, Jean? Como é que se dá isso também? Porque a gente sabe que as crianças precisam dessa educação, mas a gente sabe que os professores, não só lá, como no Brasil quase como um todo, precisam também de suporte. Como é que isso é feito por vocês, Jean? Rose, nós procuramos olhar para a educação como um todo mesmo, né? E principalmente a educação ambiental, que é o nosso ponto focal aqui como Instituto. Então, nós temos um programa, né? E isso tudo só é possível fazer por conta das parcerias que existem, né? Nós temos uma parceria muito forte com a Secretaria Municipal de Educação aqui no município de Manaus. Então, nós temos um espaço que é dentro de uma reserva particular, onde nós recebemos constantemente professores para que a gente possa fazer atualização, possa aprimorar os conceitos de educação ambiental, principalmente. Recentemente, a gente teve uma abordagem com as creches do município, por entendermos que a educação ambiental pode começar bem antes, já na fase pré-escolar, né, ou na primeira infância, como é falado aqui no meio acadêmico. Então, esse trabalho ele vem sendo construído e costurado a várias mãos, né? E agora a gente tem mais uma mão aí, que é a Teleperformance, né? Mas eu gostaria de mostrar, assim, dar um exemplo de como essa entrega que nós fizemos na comunidade Mainã, ela é positiva e ela é um caminho, se mostra um caminho, né? Nós recebemos aí
no meio das entregas, uma conversa com uma professora, e ela falou, quando nós entregamos, olha só, alguns gibis, né, que foram ofertados para essa comunidade, os professores nos falaram assim, olha, o gibi, por incrível que pareça, é uma excelente ferramenta de alfabetização, né, principalmente para essas comunidades. Por quê? Quando a criança pega o gibi, ela começa a se encantar primeiro pelas imagens, pelas figuras, né? E em seguida ela quer descobrir que história é aquela que está sendo contada, né? Então isso nos mostrou assim um caminho que a gente pode traçar, né? Em contar histórias para as crianças, né? Em como o gibi, que deve ter sido parte da sua infância também, assim como foi da minha e da Simone, né? Até hoje encanta as crianças, né? Até hoje se mostra realmente um caminho para a alfabetização para o nosso país, que já foi um dia um país de analfabetos. Então, assim, acho que a nossa contribuição ela é pontual, mas ela é resistente. E receber esse retorno por parte de uma professora em falar da importância, né, que os gibis têm na alfabetização das crianças, né? Então, a gente realmente compreende que a ação atingiu um propósito, né, que é contribuir realmente com essa população local. E isso valida, inclusive, o que o nosso fundador diz, que uma única pessoa, né, é capaz de revolucionar a sua vida, a sua comunidade e, quem sabe, revolucionar o nosso país, né? Então, é esse propósito em que nós estamos imbuídos, né, e que realmente nos deixa assim felizes em poder contribuir de alguma forma, né, para essa sociedade nesse momento, nesse local, né? E quem irá fazer? Somos nós, né? Quando? É agora, né? O que estamos fazendo. Não podemos esperar. Nós entramos na década da ação dos ODS. Então, já foi amadurecido, né? Todo o conceito, toda a explicação necessária foi feita, então agora cabe às instituições, às pessoas, realizarem as ações, produzirem os efeitos, né? Para o próximo desafio que está logo ali à frente, quando chegarmos em 2030. E com esse desafio, nós vamos finalizando o nosso programa com a pergunta, que é: ação local gera ecos no global? Portanto, Simone, quais são os seus ecos? Acho que a ação global gera ecos, com certeza, em qualquer lugar. Ação local, ação global, eu acho que... e a palavra ação, né? O Jean acabou de falar sobre isso, e a gente conversou muito sobre isso quando eu estive lá visitando as comunidades e visitando o Instituto. É tempo de ação, né? A gente já viu muito se falar, reuniões, os temas da questão do desmatamento, das queimadas, né? A fragilidade das populações locais, isso tudo já foi pauta de reuniões nacionais, internacionais, mas a gente tem que tirar isso da pauta, tirar isso do papel e colocar na prática, né? Então o momento é agora, e não somos somente nós, né, TP Brasil e Instituto Soca, que vamos fazer isso, mas nós estamos fazendo a nossa parte, e o que a gente acredita é que é tempo de ação para que outras empresas e outras instituições, né, e que as pessoas também se mobilizem e façam também, se cada um fizer a sua parte, a gente entende que os propósitos começam a acontecer, as entregas começam a acontecer, e inclusive a gente começa a movimentar as próprias comunidades para se movimentar, para também agirem, né? Porque eles começam a enxergar o incentivo e começam a se motivar a fazer diferente, a mudar o dia a dia deles, a buscarem, eles começam a sonhar e a ter perspectiva de crescimento e de futuro. Jean Leão, quais são os seus ecos? Olha, os ecos que nós temos, eu vou falar nós aqui no sentido do Instituto também, os ecos são essas vozes da população ribeirinha, do índio, do caboclo, né? E somando-se, né, a esses ecos os nossos. Então, agora a ATP, né, também, eu sempre falo
quem vem à Amazônia, quem planta uma árvore, cria raízes aqui conosco. Então, a TP se enraizou na Amazônia, né, através da Simone, através do Kleber, né, de toda a equipe que esteve aqui conosco. Então, esse eco, ele vai gerar uma onda, né, já está gerando uma onda, a gente tem recebido, assim, convites, né, para explicar, né, o que é isso que nós estamos fazendo, e veja, nós só fizemos ainda uma ação, né, e já estamos planejando a outra, mas isso já gerou uma onda assim incrível, em que as pessoas estão perguntando como fazer parte, né, como atuar também, né, então acho que esses ecos é que vão fazer uma ressonância ao contrário quando retornarem para a Amazônia, né, então são bons ecos, os ecos da floresta. Isso também remete muito, queria deixar essa mensagem, a uma árvore muito especial que a gente tem na Amazônia, que é a sumaúma, é uma gigante da floresta, que quando a gente bate na raiz dela, o som ecoa por 2 quilômetros, né? Dizendo ou que você está em perigo, ou que você está naquele local, ou que você quer alguma ajuda, né? Então, nós batemos nessa árvore com muita firmeza, eu e a Simone, a gente causou um eco, né? Não por acaso estamos com você aqui, Rose, hoje, né? Então, é um eco também. E agora, nós vamos deixar a floresta seguir o seu curso natural, porque é isso que acontece com quem está na Amazônia. Ele precisa entender a dinâmica da floresta. E uma das dinâmicas da floresta é esse eco produzido pelas árvores. Muito obrigado. Portanto, nós vamos para os nossos diálogos sustentáveis em prosas e versos, à luz dos relacionamentos, à luz no caminho do desenvolvimento, à luz, a caminho, a envolvimento. A terra, a água, o fogo, o ar e a sua sensibilidade são frutos de união que geram outros frutos. A sustentabilidade do ser para então ter. Face presente na minha face nua e sem vergonha para crer, ditar, editar, gritar, há esperança, ainda há esperança. E com esperança que a vida é a melhor escolha, vamos nos despedindo e agradecendo aos nossos convidados, Simone Nunes e Jean Leão, na qual deixamos um minutinho para as nossas considerações finais, Simone e Jean. Rose, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom poder deixar ecos positivos, né? Eu acho que nosso grande propósito de vida passando por esse mundo. Mais uma vez agradecer a parceria do Instituto. Sem a parceria do Instituto, a gente não teria iniciado esse sonho, né? O Instituto comprou com a gente esse sonho e agora a gente está conseguindo transformar em realidade. A gente está muito contente, até porque, como eu te falei, isso já faz parte do DNA da Teleperformance, né? Cuidar do nosso planeta e cuidar da nossa sociedade. A gente acredita que só dessa forma a gente consegue continuar crescendo, sendo essa gigante, como você mencionou, mas de forma sustentável, né, por meio da evolução da sociedade, do meio ambiente, e deixar a mensagem de que a gente só vai transformar a sociedade quando a gente oferecer para as pessoas oportunidade de trabalho digno, de educação e de acesso. Muito obrigada. Jean? Rose, Simone, também gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, explicando, né, falando, conversando, contando história, né, do que estamos fazendo. Eu acho que é uma boa história que estamos desenhando, escrevendo juntos, né? Então a Rose agora já faz parte dessa história também, né, uma vez que já está ciente das nossas ações. Então só agradecer mesmo a oportunidade de estarmos juntos, realizando algo tão grandioso, né, tão altruísta, em prol da Amazônia, em prol do Brasil. Muito obrigado, tenhamos um bom dia. Sendo assim, nós agradecemos a nossa equipe técnica, agradecemos a você, internauta, que esteve conosco até agora. Lembrando que
Ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana. Até lá!